Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus continue abençoando e guardando a cada um de vocês. Estamos aqui mais um momento com Deus, onde eu quero orar pela tua vida e trazer também um maná do céu para você, para a reflexão. Por falar em maná do céu, muitas pessoas perguntam para mim o que é o maná, né? Por que o termo maná do céu? Muitas das vezes, muitos pregadores, alguns pastores, nas suas preleções, né, eles citam essa questão maná do céu. Maná do céu é um alimento milagroso. Por que milagroso? Porque foi por meio de um milagre enviado por Deus aos hebreus no deserto, durante o Êxodo. Está lá em Êxodo 16, se eu não me engano. Ele é descrito como um pozinho bem fininho, pequeno, branco com gosto de mel e capaz de se derreter ao sol. Ele sustentou o povo diariamente durante um período, simbolizando provisão, confiança divina, e a palavra, e trazendo aos dias de hoje, é a palavra de Deus que nutre, porque foi um alimento que trouxe uma nutrição durante a caminhada no deserto do povo hebreu. Esse pó ele caía todas as manhãs, exceto no sábado, obrigando o povo a depender da provisão diária, ou seja, todos os dias eles tinham que se levantar, eles esperavam e Deus mandava o maná, eles colhiam, pegavam o maná, faziam os seus alimentos. No outro dia era dependente de Deus novamente, para que Deus enviasse o maná novamente. Chegasse na sexta-feira, eles já coletavam mais, não é? E não se apodrecia, porque no sábado Deus não enviava o maná. Na teologia, o maná ele simboliza um tipo da palavra de Deus, ou um alimento espiritual que vem do céu. Jesus refere-se a si mesmo como o pão vivo que desceu do céu, superior ao maná que os antepassados comeram e morreram. Jesus é um pão que desceu do céu, o maná que veio do céu, só que ele dá-nos vida em abundância, e esse maná então é a palavra de Deus. Eu quero aqui trazer também uma reflexão a vocês. Eu estava aqui sentado pensando um pouquinho em uma palavra do céu, até mesmo para o culto na quarta-feira, quando nós vamos estar reunidos juntos para falar de Cristo, falar de Deus, trazer uma palavra à igreja. E a gente precisa estar sempre lendo, estudando, pedindo a Deus graça, misericórdia. A gente não pode confiar nos nossos próprios conhecimentos, embora que o nosso conhecimento é necessário crescer na graça e no conhecimento. O que acontece muitas das vezes hoje é que as pessoas estão sendo muito didático no seu próprio conhecimento, naquilo que aprendeu literariamente falando, né? E acaba perdendo a graça, a unção do Espírito Santo, e a pessoa fala dos seus próprios conhecimentos e esquece que quem comanda a igreja, quem tem que falar é Deus por meio do profeta, por meio do Espírito Santo enviado a nós. E dessa forma eu quero dizer a você que Deus ele tem sempre uma palavra, o maná do céu para a igreja. E eu estava lembrando, nós estamos vivendo momentos difíceis. A situação é difícil. E quando Jesus ele falava da geração, ele sempre disse que as gerações futuras seriam gerações mais problemáticas, de menos fé, uma geração mais difícil. E isso nós estamos percebendo dentro das igrejas também. A geração cristã está perdendo um pouco do domínio, deixando as coisas desse mundo nos distanciar da grandeza de Deus, nos distanciar de Deus, e nos levando a igreja. Os irmãos já não se perseveram mais, já não oram tanto mais. Ficamos preocupados muito com os eventos, né? Eventos disso, eventos daquilo, faz evento isso para estar sempre motivando os crentes, os jovens
a ter alguma coisa, alguma atividade, quando que era para ser como a palavra de Deus, o prazer de estar cultuando a Deus ser a maior motivação de estarmos num culto, de estarmos nos templos e não por conveniência. E hoje nós vemos aí, as coisas estão perdendo sentido. Os cultos tomaram-se, nós às vezes passamos em alguns lugares e não sabemos se é um culto ou se é algum outro tipo de evento. Às vezes um jogo de basquete, um jogo de futebol, às vezes até nas suas torcidas o povo se comportam de forma até menos agravante do que muitos eventos cristãos que nós vemos nos dias de hoje, perdendo o sentido, perdendo a forma de adoração, esquecendo que quem é o centro da atenção é Jesus Cristo e que Ele é o cabeça da igreja. E quando eu vejo a passagem em Marcos capítulo 5, que fala da mulher do fluxo de sangue, eu fico imaginando Jesus caminhando e pelo caminho muitas pessoas chamando o seu nome, gritando, alguns dando glória a Deus, chamando Jesus filho de Davi. Nós vemos aí várias histórias na Bíblia, e nós vemos o momento de adoração é quando você busca a Deus, mas quando você busca a Deus com uma meta, quando você tem realmente o porquê você quer Deus, o porquê você precisa de Deus. Eu preciso do Senhor Jesus hoje, no meu ponto de vista, para mim, eu preciso dele para que eu continue em pé e vença as barreiras do dia a dia. Eu preciso ter um compromisso com Deus para que eu possa também senti-lo, sentir a sua presença e entender que ele precisa ser reverenciado. E as minhas condutas precisam dizer quem eu sou. E as minhas ações, que vai ser a minha assinatura, vai ser o meu carimbo, dizer quem sou eu, em quem tenho crido. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Pode uma árvore boa dar fruto ruim? E nós vamos conhecer as pessoas pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo que ela fala, como que ela age. É o fruto que ela vai gerar, a forma que ela fala, a forma que o seu trato com as pessoas. Mas falando da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala, não diz o nome dela, mas diz uma certa mulher que havia já 12 anos, que ela tinha uma hemorragia e ela se sentia muito fraca e estava abandonada, porque naquela época, nós todos já ouviram essa pregação, era uma forma de impura, era impura as mulheres quando ela tinha esse período do seu ciclo, não é, menstrual. Ela era considerada impura, ela tinha que se purificar, ela tinha que estar separada da sociedade até passar do período, depois se purificar e depois ser novamente introduzida à sociedade. E nesse caso, essa mulher, esse fluxo ele era intenso e constante, porque era uma hemorragia que não cessava. Então essa mulher ela se tornou impura cotidianamente, todos os dias, todos os momentos, não podendo ser introduzida na sociedade. Ela ficou separada desse povo, ficou em um local exilada, vamos dizer assim, para que você entenda melhor. E ela não podia ter contato com ninguém, nem com o sacerdote principalmente, não podia tocar em ninguém. E naquele dia, só que você tem que entender o seguinte, eram 12 anos que essa mulher passava por esse processo, e a Bíblia fala que ela tinha dinheiro, mas gastou tudo que ela tinha procurando a cura. Mas nós sabemos que naquela época a medicina era um tanto precária, o conhecimento, a ciência não tinha tanto entendimento como é o dia de hoje. E a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, e se multiplicou em todas as áreas, tanto para a parte boa como para a parte ruim. E a parte da medicina hoje
É a ciência que teve um progresso incrível, mas naquela época era algo terrível, era difícil. E essa mulher, ela passou 12 anos exilada, 12 anos separada, 12 anos impura, não podendo ter contato com a sociedade, embora observando que ela era casada, ela tinha esposa, ela tinha marido, mas não podia viver com a família, e indo de mal a pior. E a Bíblia relata que em um determinado momento Jesus passou por ali, e ela, sabendo que Jesus iria passar por ali, ela teve a ousadia de chegar a criar-se um plano de chegar até Jesus. E ela tinha certeza de que se ela chegasse até Jesus, ela seria curada. Então nós vemos que essa mulher, ela teve ali, não é audácia, mas teve fé. Ela teve consciência de quem era Jesus e qual seria o que aconteceria se ela chegasse até Jesus. E a Bíblia deixa claro: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Jesus disse também: eis que estou à porta e bato. Se você levantar daí, chegar até a porta e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Então a questão é, eu preciso saber quem é Jesus, chegar até Ele, confiar que Ele vai ser a solução dos meus problemas. E ela vence uma multidão, toca nas orlas dos vestidos de Jesus, e Jesus dá um brado dizendo: alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos dizem: olha, todos te tocam. Só que aquelas pessoas que tocavam Jesus estavam ali por conveniência. As outras pessoas que de repente estavam ali diante de Jesus era muita curiosidade. Não tinha realmente um vínculo de fé, não tinha realmente um porquê chegar até Cristo. Não tinha uma meta. Essa mulher tinha: eu sei que se eu chegar até Ele e tocar nas suas orlas, eu sei que eu vou ser curado. E ela consegue fazer algo incrível. O primeiro milagre não foi a cura, mas o primeiro milagre foi ela conseguir arrancar de Jesus virtude. Quando Jesus diz: não, alguém me tocou, não foram essas pessoas que estão aqui simplesmente por estar. Não são as pessoas que estão aqui por conveniência. Teve alguém que me tocou porque me adorou, confiou e veio buscar em mim o maná, o alimento que cura. Veio buscar em mim o alimento que sara. Veio buscar em mim o alimento que nutre. E olha, essa pessoa conseguiu. Eu acho interessante quando todos recuam, dizendo que não eram, e os discípulos, alguns, eu acredito que até riam numa situação dessa. Essa mulher diz: fui eu que te toquei. Só que o que eu sinto quando a Bíblia fala que essa mulher ela vence a multidão e ela toca nas orlas do vestido de Jesus, é da cintura para baixo. Essa mulher teve que encurvar. Eu não vejo como ela caiu, como algumas pessoas dizem, que ela com muito custo talvez caiu e chegou a tocar com as pontas dos dedos nas vestes de Jesus, mas eu entendo que ela se prostrou diante do Cristo, adorou a Cristo, buscou a Ele o refúgio eterno. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E ela descansou na sombra do Altíssimo. Ela encontrou na sombra de Jesus Cristo o amparo. Ela encontrou na sombra de Jesus Cristo a solução. E então ela adora e toca nas orlas dos vestidos de Jesus, que tem um significado, um sentido que eu não quero entrar aqui agora. E a adoração perfeita, como lhe diz a mulher samaritana: olha, porque pouco importa se você adora lá em Jerusalém ou aqui nesse monte. O importante é que você adore o Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai assim procura aqueles que o adorem desta forma. E Deus procura os verdadeiros adoradores. E quando eu sempre digo que Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque não tem muitos que o adorem em espírito e em verdade. Para procurar, é porque Ele precisa achar.
E ele encontrou nesta mulher a verdadeira adoração. É quando você se entrega ao Senhor, diz: olha, não tem mais jeito para mim, eu me entrego completamente ao Senhor. Os médicos já não dão mais solução para mim, os advogados já não têm mais solução para mim, nada mais tem sentido para mim. A minha única solução é me entregar completamente e colocar a minha fé ao Senhor. A minha última opção não é mais opção, mas agora passa a ser a minha solução. Eu quero me entregar completamente. E ela se coloca nos pés do Senhor e arranca dele virtude. Ele diz: olha, alguém me tocou, mas tocou diferente. Alguém me tocou, mas foi verdadeiro. Alguém me tocou, mas porque se entregou. Alguém me tocou, mas como uma criança totalmente dependente de mim. Agora você entende que as crianças, é delas que são o reino do céu, por causa da dependência, da simplicidade. E é assim que nós precisamos chegar até Deus, sem arrogância, sermos verdadeiros, sermos sinceros, saber que nele é a solução. E ela fala: fui eu que te toquei. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Eu acho interessante. Algumas pessoas dizem aí: não, nós temos que ter liberdade na casa de Deus. Eu não sei até que ponto há liberdade na casa de Deus, na presença de Deus. Existe liberdade e libertinagem. Quando você recebe alguém na tua casa, você fala: fica à vontade, a casa é sua. A pessoa pode deitar no sofá, mas existem pontos que vai te incomodar, que passa do limite e que acaba não sendo uma liberdade, passa sendo uma libertinagem. E a mesma coisa nós na presença de Deus. Ela temeu e tremeu. Temer a Deus é diferente de ter medo. Ela teve reverência e respeito a Deus e ao mesmo tempo medo do que poderia lhe acontecer, porque ela quebrou o protocolo, ela quebrou a lei. Ela tocou no sacerdote, ela tocou no mestre sendo impura. E a Bíblia fala que ela, temendo e tremendo, então a mulher sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E o que Jesus falou para ela? Primeira coisa, ela reconheceu que Jesus é o Senhor, que todos os seus problemas, todas as suas labutas, as suas angústias, ela colocou no pés do Senhor. Não dá, eu não consigo resolver. Está aqui, Jesus, eu não consigo. Ninguém consegue resolver o meu problema. Mas está aqui, ó, a minha angústia está aqui. E quando ela tomou essa posição, ela foi tomada por filha. E Jesus respondeu: filha, a tua fé te salvou. Olha a fé. Olha a fé. Não foi... Ela arrancou de Jesus por causa da sua própria fé. Porque ela tinha ciência e certeza de que ela poderia alcançar resultados positivos quando ela se chegasse realmente em uma adoração verdadeira diante do Pai. Quando ela entregou todos os seus problemas ao Senhor. Ela colocou a fé dela em ação. E ela arrancou de Jesus virtude. Ele diz: filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Olha que interessante. Para naquele momento a Bíblia fala que ela se sentiu bem e o Senhor diz: a tua fé te salvou. Ela alcança a salvação. Vai em paz. Ela consegue começar a ter paz na sua vida. E por fim, como brinde, ser curada desse seu mal. Então eu quero dizer a você que as portas não estão fechadas. E às vezes nós falamos assim: abre as portas, Senhor. Mas às vezes as portas somos nós mesmos que precisamos abrir. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, sim, é uma alusão aos dias de hoje, sim. Há momentos que nós precisamos abrir a porta e dizer: eu preciso chegar até Jesus. Esta mulher tinha todas as portas fechadas.
E ela só ouviu uma solução: eu tenho que abrir a porta certa, abrir a porta correta. Eu não vou abrir a porta do desespero, eu não vou abrir a porta do alcoolismo, eu não vou abrir a porta das pessoas para me aconselhar em conselhos errados. Não vou abrir portas erradas, eu vou abrir a porta certa. E a porta certa tem o maná, tem um alimento espiritual, tem um alimento que vai me colocar de pé. Eu preciso abrir a porta certa. E a porta certa, eu preciso ouvir que ele está batendo fortemente, e eu vou abrir a porta certa. E quando eu abrir a porta certa, eu quero me prostrar aos teus pés e dizer: Senhor, eu confio em Ti, e eu preciso arrancar de Ti virtude, e adorando o Espírito em verdade, eu tenho certeza que eu vou alcançar a paz e ser curado. E eu tenho certeza que em meio às aflições, eu vou vencer. Eu vou reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que está danificado. E eu quero dizer a você que ainda existe uma esperança. E a esperança é Jesus Cristo. Nós vemos hoje aí tantos falsos profetas brincando com o nome de Cristo. Os nomes das igrejas e pastores hoje estão perdendo um pouco a credibilidade. Pode ser que as pessoas perdem a credibilidade, mas a palavra não. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu quero dizer a você que nem tudo está perdido. E a solução chama Jesus Cristo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais ele vai fazer. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Senhor Jesus, poderoso Pai que está no céu, graças eu te dou pela vida da irmã Érica, da Vitória, da Kathleen, do Wallace, dos bebês. Eu venho pedir também pela minha sobrinha, a Jéssica, Senhor, do teu esposo, seus filhos, pela Nami, por toda a família. Venho pedir pelos meus filhos, venho pedir pela minha esposa. Venho pedir, Senhor, pelos meus netos, sobrinhos, pela minha família, pela minha igreja, pelo meu povo. E eu venho clamar por cada um que está ligado nesta live, que vai ouvir esta live. Nós sabemos o problema que cada um está passando, se é problema financeiro, de saúde, problema familiar, seja qual for, Senhor, de vícios. Mas eu queria e quero que o Senhor entre com providência agora, Pai. Que as portas sejam abertas e que o Teu Espírito possa tomar a cada um. Nós repreendemos agora toda a seta do mal. Nós repreendemos agora, Senhor, todos os demônios que vêm se levantando contra eles, Pai. Que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Ministramos também a cura em nome de Jesus. Que a enfermidade seja curada, todo câncer seja curado, dor de cabeça, seja qual for, Senhor, a enfermidade, que seja curada agora, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja glorificado e o nome dele seja sempre gravado na tua mente e no teu coração. E nos momentos difíceis é o nome certo a ser chamado. Jesus, tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom dia. Eu sou o pastor Ismael e nós estamos ali em Canitar, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos, Rua Manuel Ligeiro, 324, cidade de Canitar. Nossos cultos, quarta e sexta-feira, 19h30, e aos domingos, 19 horas. Quarta-feira, culto de adoração ao Senhor, cura divina. Sim, nós oramos com unção para a cura, e Deus tem falado grandemente naquele lugar. Estamos também na sexta-feira com o nosso culto de ensino da palavra, maná do céu para você, e o domingo também o culto de adoração, onde Deus se faz presente em nossos meios. Um beijo no coração, fica com Deus, beijos, fica com Deus.